Bom, boa tarde. Agradecer à Abranet a oportunidade de poder apresentar mais um pouco aqui do mercado de trabalho, do mercado de empresas de internet, né, do Estado de São Paulo. Então, sou presidente do CEINESP, né, estou presidente do CEINESP, o Sindicato das Empresas de Internet do Estado de São Paulo, e vamos fazer uma apresentaçãozinha para vocês aqui de algumas coisas. Eu gostaria de começar falando do nosso evento dia 14/9, que aconteceu aqui em São Paulo, no hotel ali na Alameda Santos, que trouxe alguns resultados muito importantes. Acho que vale a pena destacar aqui para poder falar do mercado econômico que nosso setor vive, todo o país vive, né? O Dr. Gustavo Loyola, inclusive, na sua apresentação lá, deixou alguns recados, né, nas entrelinhas, deixou alguns resultados lá que eu achei importante, que essa nova equipe econômica aí realmente trouxe um viés mais liberal, né, para o mercado, trazendo um pouco de confiança. E esse tripé aí, confiança, investimento, crescimento, é o que o país está precisando. Se não houver confiança, não vai vir investimento para o país. Se não vier os investimentos, não haverá crescimento. Essa confiança tem sido plantada, né, tem sido concretizada com a aprovação dos tetos dos gastos, que estamos meio aprovado, né? Acabou de sair a primeira votação, estamos esperando que aprove em segunda, para depois ir para o Senado, mas a primeira votação já foi expressiva e isso está despertando aí a confiança no mercado e trouxe alguns resultados positivos. Reforma da Previdência próxima, mais difícil, complicada, necessária. Todo bom empresário, toda pessoa que acompanha a economia, que acompanha os números do país, sabe que do jeito que está não vai poder continuar, alguma mudança tem que ser feita. Essa vai ser mais dolorosa, vai ser mais complicada de aprovar. E por fim, que é o que nos interessa aqui, inclusive no mercado, falando do mercado de internet, no mercado de provedores, no mercado de trabalho, é a modernização das relações trabalhistas. O sucesso da aprovação dessas reformas vai ser o necessário, vai ser o ponto principal. Sem isso, a gente corre risco, o país corre risco realmente. Quando eu falo em modernização de leis trabalhistas, eu não falo em flexibilização, né? Os advogados querem me bater quando eu falo em flexibilização de leis trabalhistas, né? Não existe flexibilização numa lei. A lei é a lei, tem que ser aplicada. Agora, nós temos uma CLT de 1943. É uma jovem senhora de 73 anos. Naquela época não tinha internet. O telefone funcionava mal. Internet não tinha conexão, não tinha nada, não tinha aplicativos. Nós estamos vendo num mundo globalizado e com uma lei de 1943. Então, a modernização é mais do que necessária, é mais do que imperativo. E quando a gente fala em modernizar, é pelo menos fazer valer o que uma súmula do STF, aliás, não é uma súmula, mas o STF, agora dia 13 de setembro, inovou e decidiu que o negociado vale mais que o legislado, está valendo sobre o legislado. É só pesquisar na internet, foi publicada a matéria no Estadão. Isso mostra para a gente que precisamos ter negociação, empresa, empregado, com a assessoria do sindicato dos empregados, é claro, para que eles não fiquem desassistidos. Precisa ter um sindicato patronal que trabalhe junto com os sindicatos dos trabalhadores nessa costura, nesse negociado. Se o governo der força, se a reforma, né, se a modernização das leis trabalhistas vier dando realmente esse poder de negociação às empresas e aos sindicatos, o caminho está formado para a gente trazer investimentos de fora. Uma empresa estrangeira hoje, que vem para o Brasil e bate de frente ali nas nossas leis trabalhistas, no nosso CLT, ele fica espantado. Saiu na revista Exame agora, essa semana passada, um artigo de uma empresa, não lembro o nome dela, australiana, que está no Brasil, querendo fazer tudo certinho. Foi anunciado que tinha que se enquadrar para o E-Social. Vocês ouviram falar do E-Social, né? Tem que ter um preparo enorme da empresa para mandar as informações para a Receita Federal, para cumprir as exigências do E-Social. Já foi postergado uma centena de vezes. E agora ia sair. Esse ano, outubro, novembro, tinha que ser implantado. A empresa contratou uma assessoria, consultoria, está lá na matéria da revista, gastou R$1.300.000 em consultoria, em software, para poder cumprir essa exigência. Acabou de implantar tudo, está 100% pronta para entrar, ela foi postergada agora para 2018.
O executivo da empresa não sabe o que dizer para o chefe dele lá na Austrália, que ele gastou 1.300.000 num momento como esse apertado que está a empresa e não precisa para agora do negócio, podia ter deixado para depois. Ele acreditou que era verdade que o prazo terminava agora, e o prazo foi lá para 2018. São esses tropeços, né, que nós temos aí no dia a dia da legislação trabalhista principalmente, que assusta o investidor estrangeiro, que não traz o investimento para cá. O investidor nacional também, que a gente que já é da casa já conhece a coisa, os de fora, pior ainda, né? Então, é isso que eu tenho para falar do evento principalmente. Então, a reforma trabalhista que foi anunciada, foi tanto falada, agora acabou sendo anunciada que ficou para o segundo semestre do ano que vem, porque a prioridade do governo acabou sendo aprovar a PEC 241 do teto de gastos, né? Então, nós temos uma lei obsoleta. Até eu tirei um artigo que o Maílson da Nóbrega fez da revista Veja em 7 de setembro, o título dele era "Temos uma lei trabalhista obsoleta", e ele dizia nesse artigo, né, que países dotados de leis trabalhistas mais flexíveis têm taxas muito mais baixas de desemprego, onde a empresa pode admitir, sabendo que amanhã e depois pode fazer um contrato por prazo determinado, que nós não temos aqui, pode fazer uma carga horária diferenciada, negociada com o trabalhador, com o apoio do sindicato, coisa que nós não temos aqui, coisa que nós almejamos, coisa que nós estamos querendo. Rapidamente aqui, o CEINESP, ele representa esses quinais. Quinais é aquele código lá da empresa no cadastro da Receita Federal, né? Então, todos esses quinais aqui, eles têm... nós representamos oficialmente, nós somos o sindicato que representa essas atividades aí do sindicato. Isso está na página do CEINESP, tá? Quem quiser pode pegar lá também, tem os quinais lá. Só como informação da quantidade, internet, o que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, éramos poucas empresas de tecnologia que se dispuseram a fazer internet, hoje, olha só, já são 150 mil empresas praticamente a nível Brasil, que são empresas desses quinais apenas, tá? Ainda existem algumas empresas que não acertaram os seus quinais da Receita Federal, que começaram na área de informática, na hora de prestação de serviço de componentes de informática, que foram migrando para a internet. Às vezes não acertaram seus quinais ainda, não estão nessa estatística. Mas essas 150 mil empresas hoje geram 400 mil empregos e tem 150 bilhões de faturamento. Esse é o número de 2015. É um mercado forte, não é? E eu já estive conversando outro dia com o Dr. Cristiano Asbeck, lá do IBPT, eu cito bastante ele aqui, porque ele é um instituto parceiro nosso, que dá bastante informações para o sindicato, e ele arriscou dizer: mais alguns anos nós seremos um setor, o setor de internet, tão forte ou talvez mais forte do que foi a indústria automobilística há um tempo atrás, a indústria metalúrgica, a indústria em modo geral. Eu arrisco dizer que seremos, que tudo está convergindo para a internet. Para onde está indo os jornais, para onde estão indo as revistas, para onde está indo a mídia, para a internet, comércio para a internet. Então, é um setor que tem crescido muito, e nós que somos empresários desse setor, ou temos forte ligação com eles, temos que entender. São Paulo, daqueles 150 mil empresas, 71 mil estão no estado de São Paulo. É um estado forte. É um setor de grande representatividade, faturamento significativo, os números mostram, gerador de empregos, foco de atenção das pesquisas de inovação, e o principal, tem que se preocupar com os assuntos tributários, porque esse nosso setor está cada vez mais, o olho do governo, o olho de quem quer arrecadar, cresce cada vez mais em cima do nosso setor, porque os outros já têm os seus impostos definidos, e o nosso ainda tem espaço para eles crescerem em cima, embora os estudos tenham mostrado que a carga tributária aumentou de um modo. Nós saímos de 79% com 20%, estamos aí com 34% agora em 2015, 70% de acréscimo na carga tributária, aí não só do nosso setor, em geral do país, né? E isso levou o quê? A uma explosão de inadimplência. A empresa paga hoje 10 de impostos, e aí houve um aumento qualquer, ela passou a 12. 10 já estava difícil, 12 ela não consegue. Ela deixa de pagar o quê? Os 2? Não, ela deixa de pagar os 10 que ela vinha pagando. E aí isso vai fazendo o quê? Vai aumentando o estoque da dívida. Isso é chamado estoque da dívida. Nós temos hoje 210 bilhões de empresas inadimplentes, de dívida de empresas para com os impostos do governo. É a primeira vez em toda a história que o estoque da dívida passa o total da arrecadação.
Ou seja, arrecadou-se 2 trilhões de reais em 2015 e o estoque da dívida ficou em 2 trilhões 210 bilhões. Olha só, já se deve mais do que se arrecada num ano. Então, o que está mais do que provado aí é que a capacidade de pagar tributos das empresas está esgotada. Para arrecadar mais, não adianta aumentar os impostos. Aumentou os impostos, vai ter mais inadimplência, o governo vai arrecadar menos. É aquele velho negócio, a situação já está difícil, se aumenta um pouquinho, o cara para de pagar. Se ele para de pagar, não arrecada nem o que vinha arrecadando mais no ano passado. Muito complicado. Isso foi um trecho tirado da apresentação do IBPT, que quando a inadimplência supera a contribuição, entende-se que essa mudança visa aumentar a arrecadação, pode aumentar mais ainda a inadimplência. Esperando a arrecadação, aumenta-se a inadimplência, tem menos arrecadação ainda. O alto preço de tributar o trabalho, que é o que muito interessa para a gente. As empresas de prestação de serviço, e principalmente o nosso setor de internet, que é puramente prestação de serviço, os maiores custos são infraestrutura, o data center, os links, mas mão de obra. Os dois maiores custos nossos. Então, temos que ficar atentos a aumentos de impostos, principalmente esses que são ligados diretamente ao nosso setor, porque eles impactam mais no setor de serviços. Em 2013, esse foi um dado que eu tirei de um artigo do José Pastore, que foi publicado no Correio Brasiliense de 4 de setembro. Os dados de 2013 mostraram que distribuir 322 bilhões de lucro, as empresas que distribuem os seus sócios, né, seus acionistas, seus investidores, eles precisaram recolher 1 trilhão 460 bilhões. É mais ou menos do que, para cada R$1 que eu distribuo, eu deixo 4,54 para o meu sócio majoritário, que é o Estado. Isso é estímulo para trazer investimento? Não é, né? Mais uma vez provado, a capacidade arrecadatória está no limite. E ainda temos possibilidade de aumento de tributos. Os últimos estudos que o IBPT fez para nós, os últimos estudos que nós andamos acompanhando, conversas com algumas pessoas de bastidor de governo, existe, embora o presidente, embora os ministros tenham dito muito claramente, não haverá aumento de tributos, não haverá aumento de tributos se aqueles 3 objetivos lá forem alcançados. O teto de gastos, está quase, o acerto da Previdência, as privatizações, eu não citei ali, mas tem uma parcela, né, de dinheiro que vai vir das privatizações. Se tudo isso der certo, talvez a gente não tenha aumento de tributos. Mas, pensando no pior, né, temos que fazer a conta sempre pensando no pior, se houver um aumento de tributos, um grande projeto que está na gaveta já há algum tempo lá e que vem sido colocado sempre para frente, é a tal transformação do PIS/COFINS na tal CSS, que eles chamam de Contribuição à Seguridade Social. Vocês já leram sobre esse assunto? Já conseguiram saber alguma coisa sobre isso? Hoje uma empresa do setor nosso de tecnologia paga 3% de COFINS, certo? E 0,65% de PIS, não é isso? 3,65% é o nosso total, né? As empresas que são principalmente empresas de tecnologia que podem usar o tal do sistema de cumulatividade. Acontece que eles estão querendo tirar a acumulatividade e passar para você pagar sobre créditos e débitos. Então, você passaria a se creditar como o ICMS. Você se credita dos serviços ou dos produtos que você tomar, do que você comprar, né? Então, na razão de 1%, 1,65% de PIS e 7,6% alguma coisa de COFINS. Dá 9,72%, eu acho que o total. Então, você usaria os créditos nas compras, apura os débitos no seu faturamento e paga sobre a diferença. Então ficou bom, né? Qual é a maior despesa que vocês têm? Mão de obra. Mão de obra, salário, não é insumo. Não é insumo, não dá crédito. É uma grande briga nossa lá. Se for adotar um critério desse de crédito e débito, a mão de obra teria que ser considerada. Não, só o que você comprar. Mas você compra serviço de uma empresa que é microempresa, que é simples, optando pelo simples. O que ela vai te repassar de PIS e COFINS é aquilo que está naquela tabela, anexo 3 do Simples. Vocês conhecem? Tem muitas empresas do Simples aqui? Aquele percentualzinho que vem lá, 1%, 2%. Então é isso que você vai tomar de crédito. Mas na hora de emitir a nota, você vai pagar os 7, qualquer coisa. Então é muito caro, é muita diferença. O impacto vai ser para nós realmente. Quem presta serviço vai pagar a conta desse aumento, se ele vier. Se essa mudança de PIS/COFINS sair da gaveta, e ela é o próximo recurso do governo para arrumar o caixa, caso os outros
Os outros eu comentei lá, os outros tentativas não derem certo. Nós esperamos que dê. Torço todo dia, rezo todo dia para que tudo que foi previsto dê certo, para não entrar nessa daqui. Limitação e tributação dos juros sobre capital próprio, principalmente empresas que mandam dinheiro para o exterior, é complicado. Está previsto uma limitação nisso e uma tributação desses juros sobre capital próprio. Isso afeta as grandes empresas principalmente. E a tributação e distribuição, depois por último aqui, porque é o menos provável, mas está na lista. Tributação e distribuição de lucros, dos lucros e dividendos. Hoje, nossas empresas, depois de apurar, né, todos os impostos, paga-se imposto de renda, contribuição social, sobra uma última linha lá do balanço, é o lucro líquido. E dali, o empresário pode fazer sua distribuição, certo? Vai lá um pouquinho no final do ano, lá para o período de Natal. Isso não tem taxação. Por quê? Porque ele já foi tributado desde o começo, lá quando começou a emitir a nota, até o final. Então, entende-se, e sempre entendeu-se dessa maneira, que ele vai para a declaração física do sócio como rendimento não isento e não tributável. Então, há uma tentativa de mudança disso e taxar-se isso daí na hora que vai o dinheiro para o empresário. Então, esse é um outro desincentivo a investimento. Então, temos que ficar atentos a isso. E é isso que precisa fortalecer as instituições, associações, sindicatos que brigam, que estão sempre em Brasília, conversando com os senadores, conversando com os deputados e tentando fazer com que se oponham essas alternativas drásticas aí que sobram para nós. E eu começo a falar aí da importância do movimento sindicato patronal. O pessoal fala em sindicato, até não temos muita gente presente aqui, o pessoal não quer ouvir sindicato. Mas olha, pessoal, não é sindicato dos trabalhadores, é o sindicato patronal que está falando, é o sindicato que representa as empresas, que representa o patrão, que representa a atividade produtiva propriamente dita de internet. Tá? O que o sindicato cuida? Basicamente, vou passar rápido porque esse assunto é chato, mas é necessário. Cuida da convenção coletiva de trabalho, que é aquele acordo entre sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, que no fim resulta no aumento que vocês vão dar no salário do empregado lá no dia 1º de maio, que é a data base aqui do nosso sindicato em São Paulo. Não é importante? Quando o contador te manda lá dizendo, olha, veio aprovado 10% de aumento, você fica com o cabelo em pé, né? Aí percebe o quanto é importante. Então é por isso que é importante acompanhar, participar. O sindicato, principalmente o nosso, tem acolhido as empresas, tem convidado a participar das reuniões, tem convidado a se integrar na diretoria para que a gente forme pessoas que possam assumir o sindicato nas próximas gestões. Porque eu sou empresário, eu não sou um sindicalista profissional. Eu estou o presidente do sindicato. Na gestão seguinte pode ser que eu não esteja mais. Então, a gente precisa que pessoas se integrem, comecem a participar da diretoria, passem uma gestão entendendo como funciona a negociação sindical. Hoje, a negociação sindical é uma coisa importante. Já existem cursos na GV, existem cursos de pós-graduação para liderança sindical e empresarial. Eu fiz um curso desse lá na GV, muito importante, foram 6 meses, muito aprendi. Então, me preparei para isso, e as pessoas têm que se preparar. Hoje em dia, não podemos esquecer que com essa modernização das leis trabalhistas, o governo vai acreditar, e esperamos que acredite, na negociação. Negociação empresa-empregado, tendo como tripé aí um dos sindicatos, os trabalhadores ou o patronal, ou os dois, inclusive, e isso tem que se aprender a fazer. Nós temos que passar por esse novo momento, acabar com aquele protecionismo exagerado que existe, onde você protege de uma certa maneira que você cria incapazes. Entendeu? As pessoas têm que ser valorizadas. Bons empregados sempre ganharão mais, ganharão aumentos, ganharão incentivos, porque a empresa não quer perder. No nosso setor, nós temos um problema sério, que é a capacitação da mão de obra. Você contrata um garoto lá, ele fica 6 meses enchendo o saco, não trabalha, ele fica aprendendo, ele fica atrapalhando o outro que trabalha ali do lado. Aí 6 meses depois, pronto, ele aprendeu. Mais 6 meses para ele realmente se tornar um independente. Aí o rapaz cisma de sair para ir para outra empresa porque você pagou pouco. Não acontece? Então as empresas já estão se preparando com benefícios, já inseriram vale transporte, vale refeição, vale planos de saúde bons, alguns incentivos que a empresa dá com benefícios culturais, tem de tudo hoje, né? Os vales benefícios aí estão sobrando no mercado. Então a empresa já está entendendo isso, que ela precisa valorizar a sua mão de obra e fazer isso, criar menos rotatividade na empresa. Isso para nós é custo alto. Entendeu? Então, não precisa aquele protecionismo exagerado que existe na CLT, aquela senhora de 73 anos. Os acordos coletivos, que é uma negociação direta da empresa com o sindicato dos trabalhadores,
quando alguma empresa tem uma situação muito peculiar, a gente faz um acordo direto da empresa e do sindicato com assistência do patronal, se for necessário, né? O dissídio coletivo, todo mundo fala que o dissídio coletivo acontece dia 1º de maio. Não, o que acontece dia 1º de maio é a convenção. O dissídio é a briga, caso não ocorra um acordo, caso não ocorra uma assinatura de uma convenção. Aí sim eles vão para a briga. Vão para a briga onde? Na Justiça do Trabalho. E lá, quando cai na Justiça do Trabalho, é que o juiz decide alguma coisa no final. Os desembargadores analisam, olham, você quer isso, então vai ser isso. E às vezes vêm decisões que afetam os dois lados. Eu já vi decisões de desembargadores ali que é de sentar e chorar, entendeu? Não beneficiou nenhum nem outro, pelo contrário, prejudicou os dois. Então, de preferência, que não se vá à briga, que se vá ao acordo, novamente privilegiando o negociado. Nós, graças a Deus, desde a primeira convenção coletiva em 2006, e de lá até agora, já 10 anos, vai para 11º ano que vem agora, nunca fomos para a briga, sempre fechamos o acordo ali entre o dia 29 de abril, que foi esse ano, até o dia 10, 15, 20 de maio no máximo. Sempre fizemos um acordo bom para os dois lados. Ninguém fala aqui, fizemos um excelente acordo para os empresários. Não, ele é justo para os dois lados. E Câmara de Conciliação é quando a gente tem aqueles acordos, aquelas demissões, que o funcionário saiu às vezes com alguma rusga, eu achava que devia ganhar mais, eu achava que devia pagar menos, e aí, em vez de ir para a Justiça do Trabalho, convida-se os dois sindicatos, senta-se a parte reclamante e a empresa, e faça uma mesa de conciliação. Nós fizemos muitas aí no CENESP, e o ano, dos 2 anos para cá, 99%. Eu falo 99% porque teve um cara que veio acompanhado da esposa, que era advogada, não deixou ele fechar acordo. O advogado gosta de entrar na justiça, né? Gosta de brigar. Tem algum advogado aqui? Quero correr o risco aí de apanhar na saída. Mas o advogado adora entrar na briga, então ela não deixou ele fechar. Mas todos os demais saíram de lá num acordo. A empresa topou pagar um pouquinho mais, o funcionário topou receber um pouquinho menos e liquidar o assunto ali, para não ir para anos e anos de pilha lá nos tribunais de justiça. Bom, só um pouquinho para quem o pessoal entender, o artigo 513 da CLT rege quais são as prerrogativas do sindicato. Então está lá, né? Representar perante autoridades, administradores, celebrar condição coletiva, baboseira isso aqui, só procurar na internet o artigo 513, vocês vão ler. Mas, novamente, eu coloquei ele aqui mais para dizer isso, representar perante as autoridades judiciárias e tal, é obrigação do sindicato representar vocês, as empresas, por isso que vocês têm que estar participando do sindicato, para depois não reclamar que o Carlos foi lá e fez um acordo e vocês não gostaram dele. Então vão lá participar, vão lá entender como funciona, marquem de visitar quem for sindicalizado aqui ao CENESP, e quem não for sindicalizado a nós, que for de outro estado, procurem nos seus estados, se tem o sindicato de empresas de internet, e se não tiver, venha falar com a gente que a gente orienta como fazer para vocês terem em outros estados, tá? É importante nesse momento que as empresas tenham representatividade. O governo anterior, tenho 7 minutos ainda, vai dar tempo de falar com calma. O governo anterior, ele tinha enorme influência do sindicalismo. Alguém discorda de mim? O homem virou presidente. Era um trabalhador metalúrgico, os presidentes do sindicato, o cara virou presidente. Muitos cargos no governo, os 2 últimos governos foram recheados de cargos de quem? De sindicalistas. Nossos não, dos trabalhadores. As presidências, conselhos de fundo de pensão foram presididas por sindicalistas. A bancada sindical no Congresso é enorme, muito representativa, fortemente representada lá. E nós, os empresários? E quando eu falo empresários, eu lido lá no sindicato, eu tenho uma mesa de diretoria que tem 3 ou 4 realmente empresários, donos do negócio, do provedor, do seu negócio de internet, e tem o diretor jurídico de um provedor grande, tem um diretor de RH do provedor grande, eu posso até falar, está lá no site, UOL, Terra, IG, Mercado Livre, Guia Mais, faz parte, aí tem as empresas pequenas, a minha, Criarinet, DirectWeb, são empresas pequenas e grandes que fazem parte da diretoria. E eu digo para vocês, o que nós fizemos nesses 20 e tantos anos aí? Não são 20, são mais de 20 anos. Nada. E culpa de quem é isso? É sua, minha, e nós não fizemos nada, nós deixamos acontecer. Não que agora a coisa se reverteu, que agora tomamos conta de novo do país, nada disso. Nós não queremos uma balança pendida para um lado só, nós queremos realmente o que significa a justiça, balança igualitária, para os dois lados sentarem, negociarem, conversarem, e um acordo ser bom para os dois lados. Nós temos pouca
representatividade no Congresso, tem pouca força no Congresso. A gente consegue fazer com que eles votem alguma coisa de interesse do país quando se faz muita pressão popular. Não tem umas bancadas igualitárias no Congresso que se debatem, que se convencem, que se aprovam. Nós temos normalmente eles todos para um lado só, todos para o outro lado. Está errado. Nós temos que ter uma bancada mais igualitária nos dois lados, nos 3, nos 4 lados que for, na ruralista, os empresários, os trabalhadores, e a coisa ser discutida pelo bem do país, não pelo bem de mais verba para mim, para minha construtora, ou mais verba para outra construtora, não é isso? O problema é que a competição e a concorrência nos empresários sempre dificultou essa união. A gente convoca uma reunião na Assembleia, lá, numa associação, não precisa nem ser do sindicato. Se for de sexta-feira, esquece, ninguém vai, né? Então tem que sair mais cedo, ir para a fazenda, para a chácara, para o sítio, acaba não indo. Segunda nem pensar, né? Nós estamos chegando agora da fazenda, da chácara, do sítio, não dá para ir também, né? Depende do horário também, não dá, né? Se marcar uma passeata na Paulista de sexta-feira, Deus me livre. Vai aparecer meia dúzia de empresário. E a passeata acaba no primeiro barzinho, ali no happy hour, né? O pessoal não vai. Nós não vamos conseguir interditar a Paulista, não tem jeito. Não precisamos fazer passeata, não precisamos, mas participar de outra maneira precisa. Até muito pouco tempo, o governo era o sindicato. Estou falando muito em sindicato, não estou valorizando um lado ou outro, mas é porque nós somos o sindicato. Nós somos hoje um representante das empresas que precisa negociar, que precisa participar. A gente espera sinceramente que se encerre esse ciclo de protecionismo, intervencionismo e experimentações, porque o que aconteceu nesses governos passados foi isso. Muito intervencionismo, o governo determinando certas coisas, influenciando em setores que não deveriam, experimentações, fizeram um teste de tudo. O nosso, como que era? Quando aplicaram aquele aumento, aquela redução nas folhas de pagamento, a desoneração, fizeram a redução de IPI na indústria automobilística. O próprio presidente, outro dia, da indústria automobilística grande, aí falou assim, não foi bom isso para nós, foi bom naquele momento, mas era irreal fazer grandes reduções de IPI naquele momento, entendeu? Agora, quando foi retirada, o setor não aprendeu a viver, né, com aqueles custos. Adotaram a redução como sendo redução mesmo, e não era momentânea, provisória. A desoneração foi uma delas, afetou grandemente o nosso setor de internet, quando era 1,5% e passou a 4,5%, mas muitas empresas tiveram que abandonar a desoneração. Então, é esse intervencionismo, essa experimentação que eles fazem com o mercado. A prova em outubro de 2015, em outubro de 2014, né, quando foi janeiro de 2015, caiu a desoneração. Foi de uma hora para outra, assim. Os custos, os planejamentos que tínhamos feito para o ano, foi tudo por água abaixo. E isso que precisa acabar. Nós temos que valorizar realmente as políticas que atraem capital, para que haja investimento, para que haja crescimento. Um último recadinho: amanhã, às 15 horas, na coletiva de imprensa que vai acontecer aqui na Futuricom, a Abranet deve divulgar um estudo que a gente fez no IBPT, justamente dando os números de 2015 e até o começo agora de 2016, sobre dados importantes aí, sobre números de posições de trabalho, como estava no final do ano, como aconteceu agora devido a essa retração. Então, esses números devem sair amanhã às 15 horas. Quem puder acompanhar, tem números importantes lá. Depois é só entrar em contato com a Abranet, se precisar de algum trecho específico do estudo, para poder levarem para suas diretorias, para analisarem melhor na empresa, é o que pode ajudar a gente a entender o que pode acontecer aí para frente, tá? Tem um minutinho, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação sobre o que eu explanei, ou mesmo sobre o que é o sindicato? Ninguém quer falar de sindicato, né, pessoal? Então, muito obrigado, pessoal.